Olá, você que é um cristão, você que é um religioso, você acha que a nossa regra de fé deve ser baseada na nova aliança? Ou será que o Antigo Testamento te instrui e te orienta sobre os aspectos e o caráter de Deus e que determina o seu modo de viver como um crente? Será que há uma superioridade na nova aliança? Afinal de contas, Jesus Cristo a revelou. E Paulo, ao comentar isso em 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 6, diz o seguinte, note bem: Cristo é quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. No verso 9 diz o seguinte: a lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Por isso, a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Será que nós hoje vivemos baseado no Novo ou no Velho Testamento? Será que o cristão deve se basear apenas no Novo Testamento? Afinal de contas, esta é a nova aliança? Será que é assim mesmo? Afinal de contas, hoje nós vivemos baseados no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Sabe por que eu pergunto isso, professor? Esse texto que eu li aqui na abertura do programa é um texto bastante forte, viu? E fala sobre a nova aliança. E eu queria até ler aqui para a gente contextualizar a nossa pergunta, para você responder isso para a gente, que isso é muito importante. Porque hoje, muitos de nós achamos que a nossa vida cristã deve ser baseada na nova aliança. Porque esse texto aqui nos dá a entender isso, professor. E eu queria que você me explicasse exatamente o que fala aqui a Bíblia Sagrada. Ok. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 6, diz o seguinte: é Cristo quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, ou seja, o Velho Testamento, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Continuando no verso 7, quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto como um véu para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho, que estava desaparecendo. Mas ele não queria compreender até hoje, ou melhor, mas ele não queria compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Olha só, professor, esse texto aqui, ele é um pouco grande, mas acontece que ele começa a mostrar para a gente que parece que a velha aliança não tem mais valor. A lei que foi cravada em pedras não tem mais valor.
O que Paulo queria dizer com isso, professor? Eu não consegui entender isso. Tu quer ver, amigo Tito, realmente esse é um dos textos mais usados contra a lei de Deus. O que acontece na interpretação desse texto é o seguinte: as pessoas muitas vezes confundem a palavra lei com a palavra véu que se encontra aqui nesse texto. O que Paulo está fazendo em 2 Coríntios 3? Ele está mostrando a superioridade do novo concerto em relação ao antigo concerto. Vamos explicar o que é o concerto. O concerto é a aliança, é o pacto que Deus fez em salvar o ser humano. A antiga aliança, o antigo pacto, ele era baseado, não é, na fé que o indivíduo expressava em Deus por meio do sacrifício do cordeirinho. A nova aliança ou o novo pacto, a pessoa expressa a sua fé em Deus por meio do sangue do Cordeiro Jesus que por nós. Então essa é a diferença básica. E para Paulo mostrar a superioridade do novo acordo de Deus em salvar o ser humano, agora por meio de Jesus que veio, ele está mostrando aqui uma função negativa da lei. Em que sentido? No versículo 7 de 2 Coríntios 3, ele mostra, ele chama, né, a lei de ministério da morte. Por que ministério da morte? O verso 9 explica: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, o ministério da morte é chamado de ministério da condenação no verso 9. Por quê? Porque a lei de Deus, ela mostra que você e eu somos pecadores e por isso a lei nos condena à morte eterna. Então Paulo, na verdade, ele não está abolindo a lei de Deus, ele está simplesmente mostrando aqui que a função negativa da lei, que é condenar o pecador. E aí ele argumenta o seguinte: se Moisés, ao descer do Monte Sinai, por ter contemplado as placas da lei,
tinha uma glória no seu rosto por ter mantido contato com Deus e com as tábuas da lei, imagine a glória da qual nós podemos desfrutar se nós contemplarmos para a graça de Jesus Cristo. Agora, professor, você há de convir comigo que a gente lendo o texto dá a entender que Paulo está desfazendo da lei. Porque Sim. parece isso. Quando ele fala lá que não tem mais glória, ele querendo exemplificar que a glória de Moisés ali foi acabando quando ele entregou as leis que foram cravadas em pedras. E mais, quando ele começa a falar que a glória foi acabando, Moisés começou a se esconder porque ele não queria mostrar o rosto. Ele está praticamente depreciando, não é não? Aqui é o seguinte, Tito, aqui entra aquele segundo aspecto que eu falei. As pessoas confundem a palavra lei com a palavra véu. Quando Paulo fala aqui, ó, no versículo 14, que em Cristo é removido, o que é removido aqui não é a lei, o que é removido é o véu. O que isso significa? Da mesma forma que Moisés tinha um véu no rosto, que impedia de as pessoas verem a glória do rosto dele por ter mantido contato com a divindade, Paulo está dizendo, Tito, o seguinte, que muitas pessoas têm um véu espiritual na frente do seu rosto, que impedem elas de verem que o centro da Torá, da lei de Moisés, é Jesus Cristo. Então, o que é removido por meio de Cristo não é a lei de Deus da vida do indivíduo. O que é removido é o véu espiritual que impede a pessoa de ver a Cristo na Torá. Então não pode se confundir aí a palavra lei com a palavra véu, que é algo totalmente diferente, inclusive no original grego.
E quando nós vamos, Tito, para Romanos 7,12, que para entender esse aqui, nós percebemos que Paulo, em outros textos, menciona a lei de forma positiva, né? Em Romanos 7,12 ele fala assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Perceba que aqui Paulo fala que a lei de Deus é santa, justa e boa. E não poderia ser diferente, porque a lei, ela é um reflexo do caráter do legislador desta lei, que é Deus. Agora, em 2 Coríntios 3, realmente, Paulo está destacando um aspecto negativo da lei, que é o quê? A mesma lei que é santa, justa e boa, ela condena o pecador, para que o pecador sinta a necessidade de Jesus Cristo. Então, quando Paulo apresenta a lei de uma perspectiva negativa, não é para abolir a lei, é para mostrar, né, que o ser humano é condenado por esta lei, a fim de que o ser humano sinta a necessidade do Salvador. E por isso, querido amigo da Rádio Novo Tempo e da TV Novo Tempo, em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo não está abolindo a lei de Deus. Ele está destacando uma função da lei, que é condenar o pecador, para mostrar que a graça de Cristo é superior à condenação do pecador. E quando o verso 14 afirma que em Cristo o véu é removido, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que está com Cristo, ela tem aquele véu espiritual removido dos seus olhos, para que ela possa entender que Cristo é o centro da palavra de Deus.
E tudo isso, neste programa, é respondido e esclarecido de acordo com a palavra dele, à luz da Bíblia Sagrada. E lembre-se de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, terá a coragem de lhe responder.